manter a sintonia elevada, o pensamento elevado, os sentimentos elevados, mentalizando aí nossos entes queridos, que muitos vieram em busca de uma mensagem, de um recado, mas nós podemos nos comunicar com eles através do nosso pensamento também, enviando a eles nossas vibrações de gratidão, de amor. Então vamos orar. Fazei-me instrumento de vossa paz, Onde houver ódio, que eu leve o amor. onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. onde houver trevas, que eu leve a luz. Vamos cantar junto. Mestre, fazei eu procure consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é tanto que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida fazei-me instrumento de vossa paz, Onde houver ódio, que eu leve o amor. onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. onde houver trevas, que eu leve a luz. Vamos lá? Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, e amar e ser amado, pois é tanto que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nesta casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos mares, estudos e água da paciência, eu liguei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse povo espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com o homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água na pé, eu ligarei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes almas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, por Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, liguei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes almas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, por Santa Casa Santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água, liguei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes almas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, por Santa Casa Santa. Frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, por Santa Casa Santa.
a esperança invadiu meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, encontra domingo que espera por mim. Eu te ofereço meu canto das dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou e seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, Senhor. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, encontra o caminho que espera por mim. Eu te ofereço meu canto das dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou e seguir, caminhar e saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou e seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sereno. Essa é para nós cantarmos juntos. Ando devagar porque eu já tive pressa. Não esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Do nada sei, só nada conhecer as mãos
manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tomar em frente. Como um velho boiadeiro levanta a boiada por caminhos pela longa estrada Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo no dia, todo mundo chora e a gente no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, nada ser assim, carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Vamos devagar, porque já tive pressa e não é preciso ir, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Nessa manhã de domingo, envolvidos na paz e no amor, trabalhamos com muita alegria, servindo com nosso Senhor. o trabalho é singelo e bem simples, mas tem toda uma coordenação. É Jesus quem está no comando, abraçando a cada irmão. Todo
E o remédio certo é o amor. É o amor de Jesus. O amor de Jesus. O amor de Jesus. Destino tem sua história e tem sempre seu momento certo. Jesus, você não está sozinho, por mais que esteja no deserto. Por isso confie ao ouvir também minha oração. Toda busca tem sua resposta, e um dia estará em suas mãos. Tem sua cruz e o remédio certo é o amor. Deus, e não quem é Deus. E os Espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quando a gente fala de causa primária, é porque Ele é o primeiro, e a secundária é o que é. Somos todos nós. É todos nós, tudo aquilo que nos circunda, os animais, somos causas secundárias. Então Ele, como causa primária, Ele é o responsável de todos nós estarmos aqui. Por isso que nós chamamos de Pai, porque Ele é o Criador. E Ele sabe muito bem do que nós precisamos. Refletindo aqui, para quem é pais novos, que tem os bebês, né, no colo, sabem que nos primeiros meses, no primeiro ano, precisa ser vacinado, né? Há uma necessidade. E aí os pais levam no posto de saúde essa criança para tomar as vacinas. A criança chora, ela não quer estar ali, mas o pai chora junto, porque sabe que essa vacina vai ser a prevenção de doenças, mas mesmo assim ele expõe o filho a dores. O pai é assim, mesma coisa. O nosso Deus, Ele sabe muito bem daquilo que nós precisamos. Por mais desafiadores é o nosso dia, por mais aflições que nós temos no decorrer da nossa vida, Ele sabe muito bem do que nós necessitamos. Exatamente. E também tem coisas que a gente não consegue compreender ainda. E quando essas dificuldades acontecem, a gente acaba, às vezes, se revoltando até, justamente por não compreendê-los. E como o Marcos trouxe o exemplo dos pais a vacinarem os seus filhos, a gente entende que a vacina, por mais dolorosa que seja, quando é injetável, né, ela é para o bem da criança, é para o nosso bem. Todos nós aqui fomos vacinados um dia e doía. Na época doía. Eu sou da época que tinha aquela vacina de revolvinho, lembra, gente? Aquela vacina que doía pra caramba, ficava aquela inflamação no braço, né? Era no braço, né? Então nós tomávamos aquela vacina grossa e aquilo doía bastante, mas é por conta daquela dor que nós estamos bem hoje, né? Então a gente precisa pensar nessa questão do quão o remédio amargo, ele é a cura, ele é importante, né? E assim, um exemplo também de quando a gente tem uma doença, por exemplo, um câncer,
a gente precisa tomar quimioterapia, fazer esse tratamento tão desafiador, tão doloroso de quimioterapia, mas é esse tratamento que nos traz a cura, né? O tratamento, o alívio do nosso restabelecimento físico. Então, realmente, o Pai, ele, por mais amargo que seja, ele sempre pensa no nosso bem. É com muito amor. Deus é amor. Deus é inteligência suprema, então Ele sabe muito bem do que é melhor para nós. Aí, trouxemos também a questões de atributos da divindade. Além de Deus, que tem os seus atributos, nós também temos os nossos atributos. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre os nossos atributos, mas só para que vocês tenham uma certa ideia do que seria um atributo, o pensamento. Nós temos a capacidade de pensar, é um atributo que foi dado gratuitamente para todos nós. O livre-arbítrio, o direito de escolha foi dado a nós, né, gratuitamente. Então, são atributos. E Deus também tem, que é o primeiro, que diz assim, que Ele é eterno, imutável, ou seja, é algo que não se muda. Ele é e pronto. Imaterial. Quando se fala imaterial, podemos referir-nos a nós que somos matéria. A doutrina espírita explica bastante para nós a questão da matéria. Hoje, nós somos espíritos encarnados em um corpo físico, em uma matéria. Ou seja, que quando esse corpo for para debaixo da terra, ele vai se dissolver, ele vai voltar para a terra. Do pó, volta ao pó. E aí o espírito não, ele continua vivendo. Nós temos a possibilidade de voltar para a nossa casa, porque aqui não. Nós estamos apenas em viagem, em passeio. Mas é um passeio muito importante de responsabilidade, que é um passeio para que a gente possa nos transformarmos. Não é um passeio para a praia, para o campo, não. É um passeio de transformação. Ele também é único, só existe Ele, diferente há 2000 anos atrás, que haviam várias crenças em vários deuses, e na verdade Ele é único, todo-poderoso. Ele é o único todo-poderoso. Nós temos alguns poderes, sim, mas não se chega nem aos pés do nosso Criador. E soberanamente justo e bom. Está bem assinalado com uma cor diferente, porque é sobre isso que nós vamos nos envolver um pouco mais. Soberanamente justo e bom. Quando a gente fala que Deus é justo, retornando lá, puxa vida, se o Marcos está falando que Deus, Ele é justo, onde há a justiça de Deus de tirar o ente querido de mim? Aonde é? Aonde há a justiça de Deus fazer com que eu sou filha ou filho dele sofrer dessa forma? Onde há a bondade de Deus, ver o seu filho em aflição e não fazer nada. E aquele ente querido, como será que está hoje? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do justo e bom, para que a gente possa entender um pouco mais. E essa questão do passeio, é importante a gente pensar, né, que é um passeio, é um convite, aliás, a um passeio de renovação, de mudança, né, de mudança moral, mudança de comportamento. Então esse convite é para cada um de nós. Então a gente tem que trazer isso para nós e não pensar que é para outro. Nossa, fulano poderia estar aqui para ouvir isso, mas não, é para nós. Tudo que é dito aqui, tudo que é trazido, não somente na palestra, mas na casa em si, tudo que a casa proporciona é para nós, é a intimidade de cada um. É um convite à mudança. Trago também para todos nós que Deus colocou suas leis, né? Nós chamamos de leis morais ou leis naturais,
e dentro delas são 10. A primeira, lei de adoração, né? Ele nos ensina que precisamos cultuar, adorar apenas um Deus, amar a Deus como a ti mesmo. A lei do trabalho é uma lei muito importante, mas não é apenas o trabalho diário, sair de casa, ir para a empresa e trabalhar, não. Além do trabalho íntimo, o trabalho coletivo, da caridade, o trabalho em ajudar os próximos, né? Lei de reprodução. Sabemos que para que hoje estivéssemos aqui adultos, nós fomos crianças um dia, fomos bebês. Então existe também essa lei da reprodução. A lei da conservação. O que podemos falar da lei da conservação? Nós temos um corpo. Talvez muitos aqui não tenham a compreensão que somos um espírito. E talvez nem acreditem nisso. Mas não tem problema algum. Mas é importante que a lei da conservação seja internalizada por todos nós, porque nós temos um corpo e precisa ser cuidado. Porque se a gente não cuidar, ele vai adoecer. Então, se eu tenho lá na programação reencarnatória, eu tenho um objetivo de atingir 80, 90, 100 anos, se eu não cuidar desse corpo, com 20, 30, já vai para debaixo da terra. Nós já vamos morrer. Então, a lei de conservação, ela é importante para que a gente tenha uma compreensão que nós precisamos cuidar disso tudo aqui, tá bom? Quero dar um... Isso, e cuidar do corpo, né? É curioso porque nós já temos esse instinto de conservação. Muitas vezes a gente não percebe, mas o medo, né, o cuidado que a gente tem, algumas cautelas, por exemplo, atravessar a rua, a gente não vai atravessando assim, né, sem olhar, a gente presta atenção, tomar qualquer coisa, qualquer remédio, também isso faz com que a gente tenha uma cautela, um cuidado, uma preservação no nosso corpo físico, a nossa vida, né? Então, se nós estamos aqui, por exemplo, hoje, a gente quer algo melhor para nós. Então, só da gente ter esse desejo de querer algo melhor, melhorarmos, independente da situação, é uma forma da gente ter internalizado em nós, né? Porque Deus, Ele é amor, e nós temos que olhar a isso de forma bem intensa, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ao próximo como a ti mesmo. E Jesus também nos trouxe amar ao próximo, né? Como eu os amei. Mas todas essas leis trazidas, né? Leis naturais, aliás, elas estão intrínsecas em nós. Muitas vezes a gente desconhece, mas isso é inerente à nossa vontade, faz parte da nossa vida, de nós, como espíritos que somos. É isso aí. Então, além da lei da conservação, também uma palavra até que meio forte, se formos analisar, destruição. Mas o que talvez seria a lei da destruição? Em muitos momentos, vimos aí na TV catástrofes, né? Acidentes de avião, onde há desencarnes coletivos, muitas pessoas morrem. Então, dentro das catástrofes, terremotos, morrem muitas pessoas. Isso, de certa forma, é uma destruição. Nós temos um planejamento de tantos anos encarnados, mas no momento vai ser destruído esse corpo material, vai ser destruído. Então Deus, sabendo de tudo aquilo que nós precisamos, também criou essa lei de destruição. Em seguida, a lei da sociedade, novamente está em cor diferente, porque nós vamos falar sobre isso, da lei da sociedade. Lei do progresso, porque nós estamos aqui para melhorarmos, né, progredirmos. Da igualdade, ninguém aqui é melhor que ninguém. Tem a lei da liberdade, nós podemos ir e vir.
Mas, dependendo do meu livre-arbítrio, eu posso ser tolhido ou não. E lei de justiça, de amor e de caridade. Tudo bem? Vamos seguir? Então, entrando na reencarnação, para que a gente possa entender o que é essa tal de reencarnação. É voltar a viver em um novo corpo físico. Ou seja, morremos, como eu disse lá no início, quem morre é um corpo, é uma matéria, é uma carne, que ela dissolve, né, e volta para a terra. Mas eu, como espírito, eu não morro. Eu volto ao mundo espiritual, onde que é a minha casa, é a minha pátria, lá me preparando, porque eu sei que ainda tem muitas coisas a trabalhar, muitas dificuldades, a minha arrogância, a minha prepotência, a minha vaidade, né? Tudo isso eu preciso trabalhar. Então Deus, como é justo e bom, Marcos, então vamos já nos preparando para uma nova oportunidade, vamos lá preparar os seus familiares, que talvez da outra vida sua, vamos preparar todos vocês para que vocês voltem como talvez filho, pai, um dos outros, e que vocês continuem nessa trajetória do progresso. É uma nova oportunidade de aprendizado, como prova de amor de Deus para seus filhos, prova de justiça e de bondade de Deus. Em alguns momentos vamos sempre falar da questão da justiça e bondade, porque não tem como falar nada fora disso. E ele disse aqui também da questão do aprendizado. Puxa vida, eu vivendo dentro de uma família cheia de problemas, com muitos atritos, em que eu vou aprender? O que eu vou aprender nisso? E muitas coisas vêm na nossa mente. Puxa vida, o Marcos acabou de falar que é aprendizado. Aonde que eu vou conseguir aprender com alguém que só briga comigo o dia inteiro, que eu não me dou bem, eu posso fazer de tudo, mas nada acontece. E nessa situação, nesse ambiente conflituoso, por mais que a gente não entenda, ali existem pessoas afins, né, e que estão naquele mesmo ambiente, que é por um motivo especial: aprender a se amar, aprender a se respeitar, respeitar as diferenças, porque entre família, entre uma sociedade, né, um convívio com alguém tem que ceder, alguém vai ceder, porque se todos ali ficassem só no conflito, só brigando e só querendo impor a sua opinião, a tua verdade, aí as coisas acabam se tornando mais difíceis, né? Mas alguém tem que ceder. E ninguém está no lugar errado, ninguém está na família errada. Nós estamos na família que estamos, com as pessoas que estamos, porque há uma necessidade. E uma delas é aprender a amar. Amar o quê? Amar as diferenças, amar o outro como ele é. E assim o outro também nos amar como nós somos. Mas a gente não deve esperar sempre que o outro dê o primeiro passo, e sim a gente. Nós fazermos essa diferença. Será que é tão fácil assim amar alguém que não gosta de nós? Amar um inimigo? Será que é tão fácil? Não, não é. Não é fácil não, mas é possível. É possível por quê? Porque aos poucos que nós vamos trabalhando as nossas imperfeições, nós vamos tendo um olhar diferenciado para com o outro. A gente consegue perceber que ele é um outro ser que pensa totalmente diferente de nós, se comporta totalmente diferente de nós, e aí começa a se tornar um pouco mais fácil, mais tranquilo de convivência. Quando lá atrás passei as leis divinas, dentro delas está a sexta lei da sociedade. Por que a lei da sociedade?
Porque com a lei da sociedade faz com que todos nós possamos conviver juntos. É conviver dentro de casa. Porque se fosse tão simples assim, fácil assim trabalhar as nossas imperfeições, nós poderíamos morar no topo da montanha sozinhos lá, sem ninguém perturbar, ficar xingando a gente, sabe? Espizinhando, cutucando. Então a lei da sociedade é convivência mútua, uns com os outros, porque é só assim, com as reencarnações, com o convívio, nós vamos ter a condição de aprender alguma coisa. E a gente pensa que algumas pessoas, vocês já ouviram dizer que pessoas falando que preferem conviver com animais mais do que com pessoas, né? Então, por quê? Porque o animal, ele não vai responder, o animal não vai contrariar. O animal, você manda ele deitar, ele vai deitar, você chama ele vem, né? Você prende ele, manda calar a boca, e tudo bem, ele não vai te responder. As pessoas não, né? Vai bater de frente, vai impor a opinião também, vai dizer que você está errado. Então é aí que o bicho pega. É aí que nós nos sentimos afrontados. E é aí que a gente se incomoda. Por isso que é a questão, eu prefiro viver com um cachorro, 3, 4 cachorros, do que com uma pessoa. Porque ser humano é muito difícil, ser humano não dá, ser humano é todo mundo mal, ninguém é perfeito, realmente ninguém é perfeito, nem mesmo nós. Então aquela pessoa difícil na nossa família, talvez seja nós mesmos. Muitas vezes esse ente difícil somos nós. É importante a gente refletir sobre isso, as nossas próprias condutas. Alguém tem algum irmão difícil em casa? Tem? Tem nada, é só em Sorocaba que tem. É, só em Sorocaba. Sorocaba tem, gente. Lá tem bastante. E qual que é a finalidade da reencarnação? A questão 167, os espíritos já respondem já com uma pergunta, que é uma expiação, melhoramento progressivo da humildade. Sem isso, onde estaria a justiça de Deus e a bondade de Deus? Expiação, para que a gente possa entender, porque nós estamos hoje em um mundo de expiações e provas. Expiações, vamos imaginar como se fosse experimentar uma situação. Que talvez eu fui muito chato em vidas passadas, e aí, filho, vai lá, vai na próxima encarnação, experimente. Você puxou muito a orelha do seu irmão, não foi? Quem sabe ele possa puxar a sua dessa. É só um exemplo um pouco, mas expiação é experimentar, para que a gente sinta na pele. Como foi dito, é com as reencarnações que nós vamos conseguir burilar as nossas imperfeições, trabalhar as nossas imperfeições. Não tem outro caminho. Quando nós desencarnamos, e lá no mundo espiritual que você fala, Marcos, fica estagnado ou continua progredindo? Não, nós continuamos sim. Mas é na prática, aqui na Terra, que nós conseguimos ter mais êxito, né? É exatamente isso. E cada encarnação é uma proposta para que a gente melhore, né? A gente traz uns resquícios da vida anterior e une com aquilo que a gente tem hoje. O que não é muito aconselhável a gente adquirir mais débitos, né? Que geralmente é o que acontece, né? Que a gente não dá conta muitas vezes. Mas ainda assim, nós recebemos muita ajuda da espiritualidade, de Deus, de Jesus. E quando a gente fala dessa questão da dificuldade de mudança, dificuldade de convivência, né, de mudança interior, nós temos um exemplo, que é Jesus. Jesus nos trouxe todo o Evangelho, nos mostrou o caminho, Ele deu o exemplo de como a gente deve agir. É claro que nós não podemos nos comparar ainda com Jesus, com Chico Xavier, né? Mas nós estamos num caminho. Só da gente estar procurando ajuda, só da gente estar tentando
Irmãos, nós estamos tentando, isso já é um grande passo. Porque tem muitas pessoas que nem tentando estão. Acham que realmente estão aqui a passeio mesmo, né? Para ir na festa, né? Hoje nós levantamos de manhã, vamos tomar café, tinha o pessoal chegando da festa. Só eram 8 horas, o pessoal chegando da festa direto para tomar café. Mas são... eu até comentei com o Marcos, eu falei, nossa, quantas vezes a gente fez isso? Ai, meu Deus, né? Hoje não dá mais, né? Mesmo porque a idade não permite, né? Com o tempo a gente vai começando a olhar as coisas de forma diferente, a gente vai tendo outras prioridades, né? Mas a questão é que cada um tem o seu tempo de amadurecimento, cada um tem o seu tempo de mudança, e nós também vamos chegar ao ponto de agir como Chico Xavier. Nós vamos chegar lá. Pode ter certeza que nós vamos. Que é tudo com o tempo, né? Cada um tem o seu processo de evolução, de mudança. É isso aí. E outra pergunta, na 132, a resposta é chegar à perfeição, né? A finalidade da reencarnação. Para uns é expiação, para outros missão. Então, mais uma vez, para alguns de nós é experimentar aquilo que nós necessitamos. Para outros, seria uma missão. Como a Cláudia mesmo disse, Chico veio com uma missão. Em alguns momentos, ele se inclinou, ele tropeçou, né? Ele murmurou, mas ele cumpriu com a sua missão. Mas, tratando-se de missão, saibamos todos nós, que além de Chico, todos nós aqui temos uma missão. Todos nós temos uma missão. Qual é? Fazer parte da lei da evolução. Nós estarmos aqui com a missão de melhorarmos, trabalharmos as nossas imperfeições, deixarmos de ser impacientes. Acredito que aqui em Minas não tenha ninguém paciente. Em Sorocaba tem bastante. Então, isso você já pode descartar. Fica mais fácil. Então, nós estamos aqui justamente para trabalharmos. Essa é a nossa missão. Filho, filha, vá lá. A missão que eu estou te entregando agora é que você volte melhor do que você está saindo. Ok? Na 330, é uma necessidade da vida espírita, como a morte é da vida do corpo. Então, a necessidade, quando um corpo ele tem um tempo, né, de preservação, ele não tem um tempo de vida, e depois, quando se extingue essa vida, ele se dissolve na terra. Como para nós espíritos, temos uma imortalidade, nós somos imortais. Então, nós temos a possibilidade de experimentar ou espiar muitas e muitas oportunidades. Seguindo lá. Então, proporciona o progresso próprio e da humanidade, através da melhora intelectual e moral. Quando a gente fala da melhora intelectual e moral, podemos fazer uma analogia com um pássaro. As asas, do lado direito e do lado esquerdo. Podemos colocar o lado direito como o intelecto e o lado esquerdo como a moral. Para que o pássaro ele continue permanecendo no ar, ele tem que voar com destreza. Ele tem que voar com uma capacidade muito grande, porque se ele pender mais para um lado, ele vai cair. Então é importante que, da mesma forma que a gente procure estudar, entender, né, compreender, a gente automaticamente comece a fazer, a gente pode até fazer uma listinha. E aí, Marcos, o que você tem de imperfeição? Bom, eu sou orgulhoso, eu sou prepotente, arrogante, impaciente, eu sou muitas outras coisas. E a gente pode assinalar. O que eu posso primeiramente ir trabalhando? A arrogância, a paciência, né? E aos poucos eu vou me depurando moralmente
essas questões, para que o ponto que é determinado para todos nós, que a gente saia voando com maior destreza possível, para que a gente não fique mais para um lado do que para outro. A gente olhar para dentro de nós e realmente detectar aquilo que a gente tem em nós, de dificuldade, as nossas vicissitudes, o que eu tenho, que ainda prevalece muitas vezes e me atrapalha. É o orgulho, é a vaidade, a arrogância, o ciúme, E realmente a gente ter a coragem de identificar isso. Não precisa relatar para ninguém, mas você olhar, relatar para você mesmo, falar para você mesmo, para poder trabalhar isso e voar, como o Marcos falou, deu a analogia do pássaro, e ter esse equilíbrio de voo. Mas vocês percebem que é um trabalho contínuo? Nós, conosco mesmo, é o tempo todo. Essa é a nossa missão. É melhorarmos como pessoa, como espírito que somos. Possibilita a correção de erros passados. Então, se eu errei em vidas passadas, vou ser bem honesto para vocês, me recordei agora. Em muitos momentos que a gente se encontra, como somos espíritos reencarnacionistas, eu pediria a vocês que levantassem a mão. O filme Gladiador, existe um filme Gladiador, para quem assistiu ou não, assistam. Os presentes aqui, quem já assistiu e adorou o filme Gladiador, levanta a mão. Quem assistiu mais de uma vez, levanta a mão. 2, 3, 4, 5 vezes, levanta a mão. Eu sozinho. 5 vezes. Mais de 5 vezes. Mas que eu lembre, eu contei até 5 vezes. Esse filme, ele é muito forte, porque na época de Roma, onde que tinha os gladiadores, onde que matavam, pessoas, os judeus e tudo mais, os leões, eles deixavam os leões com fome justamente para que eles se alimentassem das pessoas. E eu adoro esse filme. Por que eu adoro esse filme? Porque eu me vejo lá, vivendo naquela época. Bom, se isso é verdade, eu vivendo naquela época, comparando a hoje, eu acho que eu melhorei um pouquinho. Eu deixei de matar, Pelo menos eu deixei de matar. Então, é essa que é a proposta de Deus. Vai lá. Deixe de matar. Deixe de roubar. Vai lá para Minas, com a sua esposa, que você pediu para reencarnar. Gente, ele pediu. Eu pedi. Não é? Vá com ela. Esse é o objetivo. Então, que todos entendam que o objetivo nosso não é a passeio. Não é a passeio. E aí, quando nós começamos a entender algumas coisas, se torna mais fácil lidar com as nossas dores. Porque nós sofremos muito. Lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Aflições de vidas passadas, atuais. Então, se a gente pegar só apenas esse capítulo, nós vamos entender o porquê que nós estamos passando algumas dores aqui. Fica muito mais fácil. Ouvindo ele falar do Gladiador, gente, eu detesto esse filme. Porque é muita violência. Cada vez que E é eu assisti absurdo esse isso, filme... eu não preciso exagerar, detesto. Não, isso, mas eu não gosto do filme. É verdade. Porque é muita violência, E eu falo pra ele, hoje ele melhorou um pouquinho, mas eu falava assim, mas o que você vê? O que tem de produtivo nesse filme? Só matança, é só violência. Ele, mas é legal, eu ver o quê? Não, eu quero entender o que tem de legal nesse filme. Então, ele era, imagina,
Imaginem a criatura como era na vida se passar naquela época. É melhor não imaginar. É melhor não imaginar. Não, melhor. Mas assim, vendo ele falar isso, eu me recordo da época de Jesus. Imaginem na época de Jesus como que era. Se hoje a gente acha que tem muita violência, né, imagina na época de Jesus. Naquela época não tinha um respeito com mulheres, crianças e todo mundo. Eles matavam como se estivessem matando uma barata, né? Então, Jesus esteve aqui numa época muito difícil, muito difícil. Se hoje para nós está difícil, imaginemos naquela época. Então, antes da gente reclamar, a gente precisa refletir, pensar e agradecer de nós estarmos aqui hoje. Apesar que talvez nós estivéssemos naquela época também. Vai saber se a gente não estava lá jogando pedra de Jesus, né? Crucifica, aplaudindo enquanto o coitado estava carregando aquela cruz pesada. Vai saber se a gente não estava lá, né? Então, a gente precisa pensar que hoje nós somos pessoas diferentes, nós temos muitas qualidades, a gente não tem só defeito, nós temos muitas qualidades. E esse é o convite da reencarnação, né? Entre a família e pessoas diferentes, com olhar diferente, com postura diferente, com pensamento diferente, para que a gente possa amar e respeitar o outro, porque ninguém vive sozinho, sem evoluir. Ninguém. Não tem como evoluir, não tem como evoluir sozinho. Para que a gente evolua, tem que estar com o outro. Ou seja, uma lei natural, lei divina. Eu trouxe meio que proposital essa pergunta para que vocês reflitam. Por que nasci nessa família? Alguém já fez essa pergunta para si? Eu já fiz. Então, por isso que eu achei bacana colocar essa interrogação: por que eu nasci, eu estou nessa família? E a gente se remoe. A gente vê a família do outro, eu gostaria tanto de morar lá, de ser parente dele, fulano, ciclano. Meu vizinho tem uma família maravilhosa. Eu preferia estar lá. Mas isso é uma reflexão. Então, para que a gente entenda um pouquinho mais sobre a questão, né, da possibilidade do livre-arbítrio, diz: possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade. Pergunta Kardec: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência de previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ou seja, Kardec perguntou assim: bom, quando eu estiver no mundo espiritual, eu vou ter a condição de saber tudo aquilo que eu vou passar, né, no plano terrestre? Exemplo: eu estava, antes de estar aqui nessa vida, eu estava na erraticidade. Quando me chamaram: Marcos, vamos lá, vamos fazer a sua programação reencarnatória até que você chegue no dia 13 de julho, né, de 2025, em Minas, no Chico Xavier. Até lá vamos fazer uma programação, aí depois você vê o restante. Vamos sim. O que você deseja? Vamos usar o seu livre-arbítrio? Aí eu falei assim: tá, primeiramente, eu quero ser bonito. Por que vocês estão dando risada? Eu quero ser bonito, eu quero ter bastante dinheiro e quero ser solteiro. Sabe o que eles fizeram comigo? Eles não me deram dinheiro. Mas eu sou bonito, não sou? Então me deram a beleza, me deram uma esposa. Mas eu pedi ser solteiro, não queria casar. Mas eles me deram por quê? Porque eu necessitava. Percebe-se que em alguns momentos o livre-arbítrio ele é tolhido, porque Deus sabe. Porque se eu fosse solteiro, eu estaria chegando 8 horas da manhã no hotel, na balada. Certamente. Eu não ia estar aqui, né, de forma alguma. E rico ainda? Nem estaria com as pernas.
Eu estaria fora do Brasil, né? Para começar. Com certeza. Aí acho que Deus falou assim, ai que dó desses filhos. Não, ele não sabe. Sabe o que Jesus falou, né? De nós, Senhor, perdoa que eles não sabem o que fazem. Isso. Deus falou, ele não sabe o que pede. Então vamos dar para ele só uma esposa para ajudar ele a encaminhar, né? E aí eles responderam: ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Muitas vezes, quando aquela pergunta, né, por que eu estou nessa família, eu passo perrengues dentro dela. Eu não me dou bem com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, enfim, com algum, né? Não tem nada, não tem uma afinidade. Mas saibamos que antes de estarmos aqui, nós escolhemos essas aflições. Nós escolhemos porque quando nós estamos lá, a nossa consciência nos cobra, que nós chamamos de juiz. O juiz que vem cobrar nada mais é do que a nossa consciência. Não é um outro ser que vai te apontar: você fez isso. Não, a nossa consciência. E a minha consciência faz com que eu preciso estar em uma família problemática. Ou talvez eu seja um problema para minha família. Como a Cláudia mesmo disse lá atrás, talvez o problema não seja o outro, seja eu mesmo. Não é? E essa questão de pedir antes de encarnar, isso é muito interessante, porque quando a gente está aqui hoje, né, em estado de vigília agora, a gente não lembra de muita coisa, não lembra de nada praticamente. A gente falando aqui sobre essa questão que a gente pediu, é algo que traz até um certo desconforto para a gente, um certo conflito, até uma repulsa, né? Porque a gente passa por tantas situações difíceis, né? Principalmente de saúde, né? De relacionamento familiar. Quando é cônjuge, a gente até escolhe, a gente tem consciência que a gente escolheu, né? Então, mas até isso, gente, foi pedido lá atrás, antes da gente encarnar. Mas assim, de saúde, problemas de saúde, tem crianças que já nascem ou desenvolvem logo ao nascer uma diabetes, né, uma doença rara. Então, ainda assim, fomos nós que pedimos, ainda assim foi necessário para o nosso processo evolutivo, viu? Eu sei que traz uma discordância aí nessa questão, porque a gente ainda não consegue entender muitas coisas, mas lá na frente a gente vai conseguir entender que Deus é infinitamente justo e bom. Ele não dá uma folha para a gente carregar. A gente tem que tatuar isso em nós, que Deus não dá uma folha para a gente carregar se a gente não tiver condições, se a gente não tiver forças. Por mais que a gente não sinta isso, não perceba, mas isso é uma realidade. A gente não tem o que a gente não consegue superar. Se com Jesus o nosso fardo já está pesado, nosso sofrimento está forte, imagine sem Ele. Então é importante que a gente se lembre de tudo aquilo que Ele passou por nós, aquele sofrimento que Ele passou por nós, e Ele sabia que ia passar por aquilo. Ele sabia, mas mesmo assim Ele veio e sofreu por nós, trazendo a boa nova, trazendo o Evangelho. Então, para que a gente possa fazer jus daquele sofrimento, que a gente reflita, comece a fazer parte dessa lei do progresso. Então, temos dois caminhos. Eu trouxe essa imagem, talvez não dê, né, para vocês verem, mas tem um homem aqui, tem um caminho à direita, né, uma interrogação, em inglês, Deus à esquerda. Em muitos momentos nós vamos estar no centro. Para onde eu vou? Para a direita, para a esquerda? Vou me permanecer no mesmo lugar, no mesmo caminho? Eu vou pela direita do caminho da insegurança, da incerteza, da revolta? Ou realmente eu vou aceitar Deus como parte de todos nós, né? E pegar o caminho da esquerda?
Mas é outra reflexão para que a gente faça. E aí? Fico parado? Eu vou permanecer, né, no caminho da irritabilidade? Ou entender realmente o que Deus quer conosco? Né? Muitas vezes a gente quer escolher o caminho da estagnação. Parar, não quero saber de nada, sabe? Eu estava até conversando com os amigos semana passada, porque eu detesto frio. Falei, gente, e lá em Sorocaba estava um frio da piriri. E lá, nossa, gela, sabe? E eu não gosto de frio. Eu falei assim, eu queria dormir e acordar só meados de agosto. Só quando tiver calor do verão chegar tudo. Mas não dá, né? Então esse seria um caminho da estagnação. A gente às vezes escolhe esse caminho, eu não quero resolver isso, eu não quero resolver aquilo, porque é pesado. Muitas vezes é pesado, né? Pra gente naquele momento a gente acredita que é pesado e não quer resolver. E aí a gente pensa, nossa, isso daqui eu vou deixar para resolver na próxima encarnação. Isso eu não quero resolver agora, só deixa para a próxima. E não é assim. A gente tem que resolver. Se estamos aqui com aquele desafio, nós precisamos resolver aqui. Porque na próxima a gente já fica livre. Muito bem. Falamos de Deus, reencarnação, falamos de livre-arbítrio. Falemos um pouco agora sobre a família, que é uma instituição familiar que compreende indivíduos ligados entre si por laços consanguíneos. Qual que é a função? É educar, amar, dar atenção, compreender, respeitar a individualidade de cada membro. Então, quando se fala de consanguíneo, é o que nós entendemos, né? Um puxa o sangue do outro, o genes do outro, é isso. E a família tem uma responsabilidade muito grande. Mas quando a gente fala de família, talvez arremeta-se o pai e a mãe, porque hierarquicamente na família, né, é o pai e a mãe, mas não necessariamente. É claro que o pai e a mãe têm uma outra função, outra missão, melhor dizendo, além de cuidar de nós, né, a missão de criar os nossos filhos, dar-nos educação, discernimento, um caminho mais assertivo para que ele seja um homem de bem, que também está no Evangelho. Sejamos realmente homens de bem. Então a proposta da família é essa. Então a família é a escola de aprendizado e redenção futura. Saibamos que quando reencarnamos, para aprender. Então nada mais é a família como uma verdadeira escola mesmo, né? Kardec fez outra pergunta, né, 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Os espíritos responderam: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um agravamento do nosso egoísmo. Quando o Kardec fez essa pergunta, eu falei, mas se eu como pai, eu como mãe, eu relaxasse, eu não ensinasse o meu filho, eu não direcionasse o meu filho para o melhor caminho. Bom, sabemos, eu não sei se tem alguém orgulhoso aqui, tem não? Tem alguém orgulhoso? Porque eu sou orgulhoso, tá? Então, se meu pai e minha mãe não trabalhassem esse orgulho em mim, eu seria muito mais hoje. Então a proposta dessa pergunta né? Porque quem iria sofrer futuramente é o ser que não recebeu a educação ou a orientação necessária. E a dificuldade muitas vezes que a gente tem é de dizer não. Os filhos dizer não para o outro, né? Às vezes nem é só uma questão de filhos em si, mas para pessoas nas quais nós somos responsáveis por algum motivo. Então muitas vezes o não é mais benéfico do que o sim. E quando às vezes a gente tem essa dificuldade de dizer não, talvez a gente esteja sendo egoísta. Não quer que o filho pense mal da gente, não quer que o outro pense mal da gente, enxergue a gente de forma negativa ou fique chateado conosco, né? A gente quer agradar sempre, agradar o tempo todo,
né, ser visto com um olhar glorioso, e não é assim, né? A gente tem que ser bom, verdadeiro, sempre. E o não, muitas vezes, vai ajudar mais do que atrapalhar. Muitas vezes o não é o que a pessoa precisa ouvir para que ela possa despertar para uma conduta mais assertiva. Então, a prática do não, ela é importante, mas não basta só dizer não, é saber como dizer não. A gente pode até xingar uma pessoa de uma forma carinhosa, né? Dizer não para ela de uma forma carinhosa e respeitosa. Não precisa ser rude, desrespeitoso. Mas o não é importante, muitas vezes, né? Tipos de família. Sanguínea, que ela é frágil, se extingue com o tempo, muitas vezes se dissolve moralmente já na existência atual. E temos a família espiritual, durável, se fortalece pela purificação e se perpetua no mundo dos espíritos através das várias vibrações da alma. Lembrando-se que Deus é justo e bom, Ele nos proporcionou dentro da lei da sociedade a reencarnação e o enlace familiar. Talvez, ou não talvez, será que teria tantos sentido assim se tivéssemos apenas uma oportunidade? Será que nós teríamos um tempo hábil de modificarmos? Se nós pararmos para imaginar aí, pensem aí com vocês, como que nós éramos há 10 anos atrás? Imagine, como nós éramos há 20 anos atrás, há 30, há 50 anos alguns. Hoje somos melhores ou piores? Provavelmente melhores do que éramos. Mas será que é o suficiente ainda? Não é o suficiente. Então Deus, dentro das leis da sociedade, das reencarnações, dos laços familiares, Ele proporcionou realmente essa possibilidade de sermos uma família por completo, porque todos nós somos irmãos. Não basta apenas a família consanguínea, mas sim uma família espiritual. Não tem como piorar, né? A gente às vezes estagna, às vezes a gente para, mas piorar não. A gente sempre melhora, a gente sempre evolui. E talvez tenha pessoas que a gente olha e fala assim, nossa, a pessoa em vez de melhorar, ela piorou, né? O comportamento, a forma de falar. Em vez de melhorar, está indo na igreja, está indo no centro, está frequentando um templo religioso, uma religião. Em vez de melhorar, ela piorou. Não, ela não piorou. Ela está expondo aquilo que já existe nela, que estava oculto, mas ela não piorou. Mas a tendência, gente, é a gente sempre melhorar. Nem se for um pouquinho, um grãozinho, mas a gente sempre vai melhorando. Porque faz parte da lei de progresso. Então, dois seres de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se sentir prazer quando estão juntos. Já aconteceu com algum de vocês, de quando você olha para uma pessoa, você sente algo tão diferente, tão próximo, que dá vontade de ficar com ela, próximo, conversar, passar um tempo, que muito pelo contrário, dentro de casa você nem quer ficar perto. Isso é um indicativo. São laços familiares, laços espirituais. Talvez já tivemos oportunidade de encontro em vidas passadas. Nós criamos amigos que temos uma relação muito mais saudável, próxima, do que o próprio próximo dentro de casa. Então, é essa a explicação, né, que
Kardec nos traz. E aí, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, problema moral que só pode ser explicado e resolvido pela pluralidade das existências, ou seja, pluralidade das existências, várias oportunidades, várias vidas, várias encarnações. É muito mais fácil nós brigarmos, né, dentro de casa, com o irmão, com o primo, com o tio, com a tia, do que alguém de fora, né? É exatamente isso. E a gente tem essa afinidade com as pessoas de fora, amigos, pessoas que às vezes a gente conhece há pouco tempo, né, de contato, e a gente tem aquela afinidade, são pessoas que a gente ama e quer ficar sempre juntos, né? E é uma coisa inexplicável, aparentemente, né? A gente não tem como explicar aquele carinho, aquele amor que a gente tem por aquela pessoa, ou aquelas pessoas. E quando chega em casa, o próprio irmão consanguíneo, existe um conflito muito grande. Mas isso tudo é o que a doutrina espírita explica, né? São outras vidas nós tivemos juntos. E hoje nos encontramos como amigos, como colegas, né, de trabalho, ou na própria família. Tem membros da nossa própria família que a gente se dá melhor do que com outros. Então isso explica através da reencarnação. Como o Marcos disse, são várias vidas que nós tivemos. E talvez, se um ente querido que nos deixou há pouco ou há muito tempo, e aí vem o questionamento: puxa vida, mas ele partiu sem nos acertarmos. Não se preocupem, porque o consolo é esse. Nós vamos ter outras oportunidades. Às vezes ficamos preocupados: será que ele está bem? Onde ele está? Saiba que Deus é justo e bom. Ele vai deixar o seu filho no melhor lugar necessário para ele, naquele momento. Mas essa aflição é comum, é normal para todos nós, porque ainda estamos em processo de aprendizado. É normal. Mas para o nosso conforto, saibamos que quando saímos daqui, somos recolhidos por irmãos, familiares. Ai, que legal, né? Então, e esses irmãos familiares, muitas das vezes, são os nossos protetores, são os nossos anjos de guarda hoje aqui. Eles nos acolhem. Então, tendo essa consciência, talvez fique um pouco mais tranquilo o nosso coração. Ele está bem. Quando nós estamos no mundo espiritual, porque somos espíritos, eu digo no mundo espiritual, quando a gente desencarnar, sair da Terra, né? Morrer, quando a gente volta para o mundo espiritual, nós nos comunicamos através do pensamento. Tudo é o pensamento e o sentimento. E quando nós estamos aqui, também prevalece o pensamento e o sentimento. Entre nós nos comunicamos através da verbalização. Mas os espíritos, eles se comunicam através do pensamento. Então, nesse caso que o Marcos trouxe, de uma pessoa foi e a gente não teve o tempo, não conseguimos, aliás, nos acertar com essa pessoa, vamos pensar, pedir perdão através do pensamento, do sentimento verdadeiro, porque pode ter certeza que isso vai chegar até a pessoa. E essa troca de amor, de perdão, ela vai acontecer. Então, nós podemos sim nos comunicar com eles através do pensamento, que Jesus trouxe isso para nós. É só pensar em Jesus, em Deus, a espiritualidade amiga, eles estão conosco. Muitas vezes, quando a gente está num momento de dificuldade, de medo, de aflição, a gente não pensa, a nossa oração mental, né? A gente começa a orar, pedir a Deus através do pensamento, pedir a Deus que nos ajude, que nos ampare, que nos dê a melhor decisão, que nos ajude a tomar a melhor decisão. Então, através do pensamento. E a mesma coisa, pensou e o pensamento chega até a pessoa, mas através do sentimento verdadeiro. Aí a gente vai receber essa troca, a gente vai receber essa resposta. Então
Então a reencarnação fortalece os laços de família. Então, através das novas oportunidades, isso vai fortalecendo ainda mais, né? Ao passo que a unicidade da existência os rompe, ou seja, ao invés de uma oportunidade só, a gente não consegue resolver essas pendências. Então, a doutrina espírita nos esclarece que através das oportunidades que temos, conseguimos estreitar esses laços mesmo, resolver as pendências com os nossos familiares, ou amigos, sei lá. Mas, ao contrário, né, da unicidade ou da uma oportunidade só, que não é possível. Então, como eu fiz lá, falou, o que era 50 anos, nós melhoramos ou não? Ainda falta coisa para mudar. Então, nós não temos um tempo hábil ainda. Então, a reencarnação, ela ajuda muito. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Então, quando nós desencarnamos, nós nos reunimos novamente com aqueles entes que temos afinidade. Um pai, uma mãe, uma avó, um avô, um sobrinho, um filho. Se eles estiverem no mundo espiritual ainda, nós vamos nos deparar, ou até mesmo através das nossas religiões, porque sabemos que muitas religiões estão presentes aqui. Então, quando nós encarnarmos, vamos nos encontrar com afins que acreditam naquilo que nós acreditamos hoje também. Então, são várias possibilidades, né? Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Por que será que Deus não me proporciona a lembrança do que eu fiz lá no passado para que ficasse mais fácil aqui, por exemplo, a minha depuração? Simples assim. Imagine se eu soubesse que meu filho tirou a minha vida na vida passada. Será que o meu amor seria o mesmo por ele? Sejam sinceros. Será que o meu amor pelo meu filho, pela minha filha, seria o mesmo se eu soubesse que ele matou a mim, matou a mãe na vida passada? Que ele é um espírito perverso? Então, quando se faz, Kardec fez essa pergunta do véu, que a gente chama de véu do esquecimento, é justamente para que isso não prejudique a nossa caminhada. Responde: não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria, esquecido de seus passados. Ele é mais senhor de si. Então, esquecendo do que aconteceu, nós temos a possibilidade de avançar com mais rapidez. Basta nós querermos. E é bem importante essa questão do esquecimento, porque nós não estamos preparados para saber o que aconteceu no passado. Nós não estamos preparados. Esse é um exemplo que o Marcos deu. Mas imagine o que nós fizemos na outra vida. Será que a gente vai estar em condições de superar isso? Talvez isso traria uma vergonha para nós, um problema maior do que nós temos hoje. Se a gente não está dando conta do que tem hoje, do que a gente sabe hoje, imagina pegar mais coisa do passado, gente. Então é pensando nisso que Deus nos trouxe esse presente, nos deu, aliás, esse presente do esquecimento. Porque esquecer nos dá a possibilidade de dar oportunidade para o novo. Então deixar o velho para trás para dar oportunidade para o novo. Para sermos melhores hoje, daqui para frente. E muitas pessoas querem, insistem e buscam fazer regressão, saber do passado, o que aconteceu, por que está sofrendo tanto assim hoje, o que ela fez no passado, né? Isso é uma ilusão, isso é arrumar mais problemas, porque independente do que aconteceu no passado, a gente tem que focar no hoje, no agora, tentar melhorar, fazer o possível para fazermos diferente agora, aqui. O que passou, passou.
Nós não vamos conseguir mudar o passado, a gente tem que mudar agora o nosso presente. Então vamos trabalhar para que a gente seja uma pessoa melhor hoje, para que a gente sane tudo aquilo que existe dentro de nós, nos tornando pessoas cada vez mais leves, espíritos melhores, né, para que a gente possa diminuir os nossos sofrimentos, porque muitas vezes a gente não precisa passar por algumas coisas, algumas dificuldades, alguns sofrimentos, a gente pega o problema dos outros. E a gente pega, mas por que eu estou passando por isso? Não, nem tudo a gente precisa passar. A gente pega coisas para nós, tira o problema do outro para a gente, sendo que a gente já está quase dando conta do nosso. Então precisamos refletir sobre isso. Quais são os tipos de problemas que a gente está carregando hoje? Se realmente há necessidade. E se há, será que tem um peso tão grande como esse que a gente põe? Às vezes não. Muitas vezes não é tão pesado assim. É a gente que põe um pouco mais de peso. Caminhando já para o encerramento, que nosso tempo já deu. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que nos é necessário e suficiente. A voz da consciência é nossa tendência instintiva, tirando-nos aquilo que poderia prejudicar-nos. Então temos tudo o que precisamos. Nas nossas preces pedimos muitas coisas e não somos atendidos. Deus é justo e bom? É justo e bom, porque talvez aquilo que você pediu, você não está em condições de trabalhar. Pergunto novamente para vocês, para todos nós: por que nasci nessa família? Por que não me dou bem? E aí, para encerrarmos, Jesus nos disse: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus disse não nascer de novo, não apenas morrermos, o corpo ir por baixo da terra, nós voltarmos para o mundo espiritual, mas sim nascer internamente, sermos novos homens de bem. Então a proposta de Jesus é simples e clara: nascermos novamente. Porque quando nós começarmos a nascer novamente, vamos ter a condição de sofrer menos. Talvez o meu problema não seja tão grave, tão pesado, esse fardo pesado que eu carrego não seja tanto assim. Vai se tornar muito mais fácil a nossa caminhada, e principalmente com Jesus, porque provavelmente e com certeza, digo a todos, Deus sabe o que faz, Ele olha por nós. Talvez Deus esteja olhando para nós aqui, e provavelmente esteja e está. Deus está olhando para vocês, porque Deus está dentro de nós. Precisamos ter a consciência. Então Ele sabe. E na verdade, nas nossas preces nem precisamos fazer os nossos pedidos, porque Ele já sabe que nós precisamos. Se aquilo que nós pedimos não vem, porque ainda não chegou a hora. Vamos deixar, novamente eu digo, o velho para trás, deixa sair o velho e vamos dar a oportunidade para o novo, deixar nascer de novo dentro de nós, mudar os nossos sentimentos, ressignificar algumas questões que ainda nos traz um conflito, questões que ainda nos prejudicam. Vamos pensar na nossa vida, vamos pensar no que nós podemos fazer para melhorarmos enquanto pessoas, para melhorarmos as nossas relações. Porque se nós temos uma relação conflituosa, com certeza nós também somos responsáveis por isso. Porque dois não brigam quando um não quer. Quando a gente decide realmente
a mudar, nós temos toda a ajuda da espiritualidade, dos nossos protetores, dos nossos anjos guardiões para essa mudança. Mas tudo isso depende de nós. Vamos pensar profundamente nós, na nossa própria conduta, porque não é à toa que nós estamos aqui. Existe um objetivo, sim, né, de aguardar a resposta da espiritualidade, as cartinhas, mas além disso, vamos pensar nas nossas condutas, o que nós podemos fazer para que a gente possa ser melhor, para que nós possamos ter uma vida melhor. O que nós podemos fazer? Né? Aqui não é uma palestra, então não há necessidade de aplausos, não há necessidade. Aqui é um momento para a gente refletir, vocês, eu e o Marcos, todos nós aqui, para refletirmos sobre nós mesmos, sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o Evangelho de Jesus, sobre a conduta de Chico Xavier, que é um exemplo vivo para nós. Vamos refletir, meus irmãos, porque a hora é chegada. A hora é chegada. Não vamos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Nós estamos aqui encarnados por algum motivo. Se não fosse necessário estarmos aqui, nós já teríamos desencarnados, como muitos já desencarnaram. Nós passamos pela Covid, muitos de nós adoecemos, quase fomos e voltamos, mas ainda estamos aqui. Muitos já se foram, porque tinha que ser assim. Nada é esquecido aos olhos de Deus. Está tudo certo. Tudo certo. Não tem nada errado. Até os conflitos do país, as brigas, as desavenças, as guerras, sim, está tudo certo. Porque tudo isso está acontecendo por conta da conduta do ser humano. Deus não tem nada a ver com isso, Ele só está nos ajudando. E cada dificuldade que a gente vivencia é uma oportunidade para a gente mudar a nossa conduta, para a gente ser melhores. E conforme nós vamos evoluindo, os nossos desafios também vão evoluindo. É como um plano, é como uma escola. Conforme a gente vai vivenciando aqueles desafios da escola, passando de ano, nós vamos passando por um ano mais difícil. E a vida é assim. Os desafios são assim também. Mas lembrando que nada acontece na vida da gente se a gente não tiver condições de superação. Porque Deus não abandona um só filho, nem aquele que fica na rua, que não conhece Deus, que não frequenta nada, que não quer nem saber. Ele também está sendo ajudado no progresso dele, no processo evolutivo dele. Então vamos olhar uns aos outros com mais caridade, com mais fraternidade, com mais amor, porque é esse o convite de Jesus. Sejamos nós a mudança que a gente quer no outro, porque através da nossa conduta, do nosso exemplo, é que o outro vai começar a refletir também. Vamos refletir e agradecer. Da minha parte, saio daqui com muita gratidão no coração. Espero que nós pudéssemos ter trazido a vocês um conforto a todos os corações. E se Deus quiser, em breve, sei lá, se der, né, estaremos com vocês novamente aqui. Obrigado, gratidão. E aproveitando esse momento, que agora haverá um novo momento, né? Um próximo momento para casa, né? De atividade. Vamos refletir. Novamente eu digo, não há necessidade de aplausos, de palmas. Vamos só pensar. Levar os nossos pensamentos a Deus. Pedir ajuda a Jesus, que a gente possa estar com o coração aberto, para receber todo esse manancial de luz, de energia boa, dessa casa tão bendita que nos acolhe, que nos auxilia, que nos sustenta, porque por mais que a gente saia daqui sem receber algo material daquilo que a gente espera, nós vamos sair daqui carregados de energias salutares, nós vamos sair daqui bem melhores do que chegamos. Então vamos elevar os nossos pensamentos, ficar em vibração
E aí agradecendo a Jesus pela oportunidade de vida, de estarmos aqui, de discernimento. Bom, que Jesus nos abençoe. Glória a Deus.